Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, nossa segunda edição para falar dos gastadores da janela e muito mais do que da janela do ano, da temporada de 2024. Nós vamos falar quem são os clubes que mais estão investindo em reforços e gastando mesmo, porque os times da Série A superaram a marca de 2 bilhões em reforços no ano. Uma quantia recorde, mais de 2 bilhões em 301 reforços nesse ano de 2024. O futebol brasileiro não tá rico mais não, hein? Tá ficando bilionário. A gente vai falar sobre isso, quem são os gastadores, qual a diferença aí para os clubes que mais gastam, para os clubes que mais contratam. Não são os mesmos, tá? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Quero agradecer você ligadinho aqui no nosso canal Dois Toques, nos ajude nessa meta, chegar a 30 mil inscritos ainda esse ano. Por isso, está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva aqui no Dois Toques e compartilha com geral, deixa o seu like que você dá moral pro canal que fala de futebol sem passar pano. A verdade nua e crua, papum, Dois Toques direto sem enrolar. Vamos lá. Quem são os times que mais gastam essas cifras bilionárias do futebol brasileiro? Que não era assim, né? Tá acontecendo. Tem duas coisas. Reestruturação. E aí, cada um faz do seu jeito, tá? Não estou dizendo que é reestruturação honesta, não estou dizendo que é reestruturação pelas próprias pernas. Inocência nossa achar que o Flamengo se reestruturou sem ajuda. Teve muita ajuda. Que o Palmeiras se reestruturou sem ajuda. Teve muita ajuda, ainda tem, todos eles, né? E os outros clubes que entraram aqui nessa lista de clubes que estão gastando muito, uns gastam sem ter. São aqueles que gastam, sabem que não vão pagar, mas precisam gastar para não cair para a segunda divisão. Os outros gastam porque são SAF, e aí tem um poder de investimento por trás. E aí é um processo de reestruturação geral do estatuto, né? Processo pelo qual passou o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, o Bahia, e são os clubes estão na lista dos clubes que mais gastam. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Bahia são os clubes brasileiros com mais de 100 milhões de reais investidos em 2024. Mas não são os clubes que mais contrataram. Pois é, não são os clubes que mais contrataram. Os que mais contratam são Atlético Goianiense, Juventude e Vitória. Aí a gente vê como os clubes brasileiros faziam tudo errado, né? Eu me lembro muito do Botafogo rebaixado de 2020. Foi o time que mais contratou na janela. E não parava de contratar o tempo inteiro. Mas nem sempre quantidade é qualidade. Quase nunca, né? Tanto que foi rebaixado, mas não foi só rebaixado, foi o último colocado. O Atlético Goianiense, que não é ainda, né? Aliás, é o lanterna ainda. Tá com a mesma pontuação do Cuiabá. Mas o Atlético Goianiense usa desse mesmo expediente. Tá? O Juventude e o Vitória igualmente. Desses, só o Juventude não está lutando para não cair. Vitória e Atlético Goianiense estão ali lutando o tempo inteiro para respirar fora da zona de rebaixamento. E não estão conseguindo. Né? O Vitória, vez ou outra, consegue, depois volta, depois consegue, depois volta. Então não são clubes que têm grandes investimentos, não tem grana para gastar, então acabam investindo nessa quantidade, tá? É claro que esses valores, né, eu falei aqui que a Série A, os clubes na Série A superaram a marca de mais de 2 bilhões de reforços no ano. A primeira janela foi bem mais gastalhona do que a segunda. A segunda, de certa forma, foi mais comedida, né? Se a gente observar que a primeira janela de 2024, os clubes gastaram mais de 1 bilhão, tá? 1 bilhão 111 milhões. Se for comparar com 2022, os clubes gastaram 375 milhões juntos, não chegou nem a 1 bilhão. Se comparar com a primeira janela de 2023, já é um aumento substancial, mas também não chega a 1 bilhão, 716 milhões. Agora, a segunda janela normalmente é mais tímida, né? Em 2022, a segunda janela do futebol brasileiro na Série A foi de 360 milhões. E a de 2023 foi até menor, 329 milhões. Agora, a primeira janela de 2024, como eu falei, passa de 1 bi
né? 1 bilhão e 111 milhões, e a segunda janela quase chega a 1 bilhão, a 1 bilhão, é isso mesmo, pode até chegar, está em 925 milhões, ainda há 3 dias, né? Os clubes podem investir mais, isso é hoje, tá? Hoje, no dia 29 de agosto de 2024. Bom, o destaque absoluto, e quando eu falo absoluto é porque os números realmente são exorbitantes, né? É o Botafogo. O Botafogo, que é SAF do grupo Eagle Football, comandado pelo John Textor, né? É o grande responsável por essas cifras volumosas, né? Foram cerca de 323 milhões de reais em 18 reforços no ano. Um recorde no futebol brasileiro jamais visto. Tá? E esses valores podem crescer, porque tem as metas estipuladas em contrato, caso elas sejam cumpridas, né? Por exemplo, os 4 milhões de euros, que dá aí em torno de 24 milhões de reais, em bônus na contratação do Luiz Henrique, né? Que só entra na conta quando a meta for atingida, tá? Quem se aproxima do Botafogo é o Flamengo, principalmente por conta da contratação agora do Carlos Alcaraz, né? Com o anúncio do Alcaraz, o Flamengo ultrapassou aí 275 milhões de reais em investimentos, tá? E esse número pode aumentar, porque o Flamengo está querendo pagar aí por volta de 22 milhões de reais pelo atacante equatoriano Plata, ok? Vai ter que gastar muita plata mesmo, né? E aí o terceiro é o Palmeiras, que adotou uma postura mais equilibrada esse ano. Não chegou nem a 100 milhões na primeira janela, 90 milhões, mas na segunda gastou mais de 100 milhões, gastou 102 milhões. Tá? Então, Palmeiras quase chegando aí aos 200 milhões. Tá? Na sequência, o Cruzeiro. Tá? Cruzeiro que também gastou, trouxe um monte de jogadores, tá? Trouxe um monte de jogadores novos. Depois veio o Corinthians, né? E os números do Cruzeiro são muito próximos do Palmeiras. O Cruzeiro gastou por volta de 188 milhões, tá? O Corinthians 167 milhões. Mas aí é aquele gasto que a gente fica se perguntando, vai pagar como? Porque não tem de onde tirar, né? Enfim, isso aí é com o presidente Augusto Melo do Corinthians. O Vasco 131 milhões e o Bahia 119. Quem se aproxima? Internacional com 97 milhões. E o Galo com 96 milhões. Destaque para as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol, com fundos de investimento por trás, como o Botafogo, que é o líder, o Cruzeiro, que é o quarto, o Vasco, que é o sexto, e o Bahia, que é o sétimo. Todos eles SAFs. Então veja aí como a SAF faz bem para o futebol, né? Para aqueles que diziam que era mal, era isso e aquilo, vamos olhar, né? O Botafogo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vinha liderando aí até o Fortaleza pegar a liderança na última rodada. O Cruzeiro está no bolo da frente nas quartas da Sul-Americana. O Vasco, por mais que não esteja... O Vasco também agora está no bolo da frente. Por mais que não esteja o campeonato inteiro brigando, estava lá em último, depois penúltimo, foi saindo, agora está lá, 8ª colocação, tá até surpreendendo muita gente. E nas quartas da Copa do Brasil. E o Bahia está no G6. Tá ali também brigando lá em cima e nas quartas da Copa do Brasil também. Então não há motivo para dizer que as SAFs não funcionam. Funcionam fora e dentro de campo e os gastos estão aí para comprovar isso, tá certo? Fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.